Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Hoje nossa aula vai ser de geografia, tá bom? Então corre lá, pega lá o livrinho, a fichinha de atividade. Hoje a gente não vai ter exercício no caderno, tá bom? Só mesmo o livro e a ficha de atividade. Vamos fazer da página 198 até a página 204 e também vamos fazer a fichinha de atividade, páginas 107 e 108. Esse segundo capítulo do livro, ele fala sobre modos de vida no campo e na cidade. E na semana passada nós iniciamos o estudo falando sobre as comunidades tradicionais. Então nós já falamos sobre os povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do nosso país, do nosso Brasil. Falamos sobre os povos quilombolas, que eram comunidades formadas pelos negros que conseguiam fugir das fazendas, né, e iam para os lugares onde eram chamados de quilombos. Falamos sobre os sertanejos, que são aqueles que conhecem o sertão nordestino, que trabalham com gado nas fazendas. E hoje nós vamos falar sobre os povos ribeirinhos. Lá na página 198 começa o nosso estudo. Quando a gente fala de povos ribeirinhos, já vem uma coisa na nossa mente, já o próprio nome já explica. Esses são os povos que vivem próximos dos rios e dali eles tiram seu alimento, eles tiram sua fonte de renda, que é o dinheiro, tá? O trabalho deles. Eles usam o rio para deslocamento e eles usam transportes artesanais, canoas, aqui está escrito embarcações, canoas para deslocamento, para transporte de pesca, que é a principal atividade, a pesca, tá? Esse povo, essas comunidades, a maior parte delas se concentram lá na região amazônica, tá? A pesca garante o alimento, então eles se alimentam daquilo que eles pescam e também eles conseguem vender, eles conseguem uma renda para a família, para sustentar a família. Então eles conseguem vender nos comércios da região e também, como a gente viu lá em história, os povos da pré-história, os povos que começaram as primeiras comunidades, quando foram crescendo, nascendo as primeiras comunidades, as pessoas faziam, o comércio era como troca, tá? Então, se eu tenho peixe e meu vizinho lá da outra fazenda tem o pescado, então a gente pode trocar, tá? E aí não falta alimento para ninguém. Além do pescado, da pesca que eles fazem, eles também têm uma outra fonte de renda, que quem produz são as mulheres, tá? Que são artesanatos. Elas vão nas florestas, nas matas e conseguem tirar as folhas das palmeiras e fazem cestos, bolsas, cada coisa linda, tá? Então, além da pesca, eles também têm uma renda com o artesanato que é produzido pelas. Como a maioria das atividades que eles fazem para renda, para alimento, para tudo, eles precisam da natureza. Então, eles são povos que cuidam muito, preservam a natureza, porque é dali que eles tiram a sua fonte, né? Os seus alimentos, fontes de alimentação, a maneira para sustentar as suas casas, tá? Uma das coisas também que marcam a paisagem ribeirinha são as casas de palafita. Tem aí os desenhos na página 199. O que são as palafitas, tá? Elas são as casas flutuantes. Ué, tia, mas por quê? Porque lá tem um fenômeno que é a da cheia dos rios. Os rios sobem as águas, tá? As águas dos rios sobem. E aí a casa precisa ser flutuante, tá bom? Lá no Mão na Massa tem o número 1. Em que região do Brasil está localizado o maior número de comunidades ribeirinhas? A tia falou, e também tem lá na página 198 a explicação, se vocês quiserem ler mais uma vez. 2. Qual é o principal alimento dos ribeirinhos? 3. Por que a preservação da natureza é tão importante para os povos ribeirinhos? Façam as atividades 1, 2 e 3, tá bom? Qualquer dúvida, assistam novamente o vídeo ou vão lá na página anterior e dê uma lidinha, tá bom? Então, vamos continuar aqui na página 200. Na página 200, está falando sobre os povos caiçaras.
tá? Quem são esses povos? Diferente dos ribeirinhos, eles não moram às margens dos rios, eles moram na costa, tá? No litoral, no mar, tá bom? E também, uma coisa que é igual aos ribeirinhos, eles também vivem da pesca e do artesanato, tá? Esse povo é uma mistura dos povos indígenas com os europeus, principalmente os quilombolas, e eles vivem em um pedaço de terra entre o mar e a serra. Como eles moram perto do mar, eles usam na sua culinária muitas coisas típicas mesmo do fundo do mar, como camarões, siris para fazer na casquinha, para fazer ensopado, tá? Como todo outro povo, todo outro tipo de povo, né? De povos, ele vive, eles têm a sua cultura, tá? Eles fazem a dança da fita com o gada para festejar, e também o fandango, que é sobre a colheita. Eles fazem para agradecer sobre a colheita, tá? O artesanato também é responsabilidade das mulheres, assim como lá nos povos ribeirinhos, e eles também usam materiais encontrados na natureza, tá? Aí nós temos 4 imagens. A primeira mostra, na página 200, mostra como são construídas as casas, como onde eles moram, né, próximo ao mar. Na página de baixo está mostrando a jangada, que é a embarcação tradicional do litoral, que eles são até chamados de jangadeiros, tá? Na página 201 tem aí a dança do fandango. E por último, tem mostrando como o artesanato deles é colorido, é interessante. E aí nós vamos para a página 202, que fala sobre os povos da floresta. Esses são os povos que vivem do extrativismo vegetal. Olha o que a tia ensinou. Vamos lá no glossário, está explicando o que é extrativismo vegetal. Atividade que se refere à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem, tá? Então eles vivem do cultivo, eles vivem do extrativismo vegetal. Aqui embaixo está falando. Também coletam outros produtos naturais, como óleos vegetais, cipós, frutas, gomas e resinas. Praticam a caça e a pesca não predatória. O que isso quer dizer, não predatória? Eles usam para alimentação somente, tá? Na página 203, tá falando sobre mistura de culturas. Quando a gente quando a gente estuda esses povos indígenas, caiçaras, sertanejos, quilombolas, povos da floresta, nós vemos que há muita diferença entre as pessoas que moram na cidade, tá? Porque na cidade é tudo diferente, as ruas são asfaltadas, tem muitos automóveis, edifícios, hospitais, então há muita diferença. Mas isso não quer dizer que aqui seja melhor do que lá, ou lá seja melhor do que aqui. O campo e a cidade, para cada um que vive, precisam ter suas necessidades supridas, cada um precisa ter o seu lugar, o melhor lugar para sobreviver, tanto morando na cidade quanto morando no campo. E aí vem os exercícios, tá? Mão na massa. Com base no que estudamos sobre as comunidades tradicionais, responda: o que são os povos ribeirinhos? Lá aquele que a gente viu hoje mesmo. E onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Em qual região tem a maior, as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Número 2. Qual é o meio de transporte das comunidades ribeirinhas? 3. Como são as habitações? Como se chama o nome das casas dos povos ribeirinhos? 4. Como é o modo de vida das comunidades quilombolas? Como eles vivem? O que eles fazem? 5. Cite alguns alimentos utilizados nas comunidades sertanejas e nas caiçaras. Aí vocês botam sertanejas, dê 2 exemplos. E aí caiçaras, dá 2 exemplos. Que atividades os povos das florestas praticam? Eles vivem de quê? Tá? Nós acabamos de falar sobre isso. Na página aqui 202, tem uma atividade para fazer com o material de apoio, lá da página 25. Só que precisa ser em grupo. Então a tia preferiu não fazer hoje, tá bom? Nós vamos deixar para fazer quando a gente voltar das aulas, tá bom?
Lá no início a tia falou das fichas de atividade 107 e 108, mas não é não, a tia falou errado, tá? É 101 e 102. Pergunta a origem das comunidades quilombolas, tudo isso sobre o que a gente já estudou, tá? Vocês podem dar uma lidinha lá no capítulo, tá bom? Pergunta sobre alimentação, pergunta sobre atividade que pratica cada povo. Então, vocês dão uma olhadinha. E nessa questão aqui da página 3, tá pedindo para vocês recortarem ou usarem de internet. Caso vocês não consigam a figura, vocês façam um desenho, tá bom? Mas não deixem de fazer. Pintem bem coloridinho, tá bom? Caprichem, aproveitem que hoje não tem atividade no caderno, tá? Então é menos uma coisa para fazer. Então se dediquem aos estudos do livro e da ficha de atividade, tá bom? Tenham um bom dia, um beijão. E quando for 3 horas, a tia vai entrar na plataforma do Google para poder conversar com vocês. Vamos conversar por mensagem mesmo, tá? Só pra gente bater um papo, matar a saudade, tá bom? Um beijo!